Bom dia a todos. Já estamos inseridos no sistema YouTube, portanto, com transmissão ao vivo pela internet. Fica aberta, então, a sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. E, inicialmente, cumprimento os eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores servidores, que nos prestam o devido auxílio à realização de mais essa sessão virtual. Cumprimento os eventuais advogados, partes e a assistência em geral. Fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Anúncio dos autos dos processos que serão adiados, inseridos na pauta desta manhã. O 1.1 PJE 0601-775, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, cargo deputado federal, eleições gerais 2018, requerente à Procuradoria Regional Eleitoral, tendo como litisconsorte ativo Gisela Simona Viana de Souza, também como litisconsorte, Partido Republicano da Ordem Social, PROS. O requerido é Neri Geller. Fica, então, adiado para a próxima terça-feira, segundo já me adiantou o eminente relator nesta oportunidade. Também fica feito o anúncio do adiamento do 1.2 PJE 0600-286. Trata-se de uma prestação de contas de partido político do exercício financeiro de 2017. O requerente é o PCdoB, através do seu diretório estadual de Mato Grosso. Estes autos é da relatoria do Dr. Gilberto Bussic, porém, o pedido de vista é do Dr. Fábio Henrique. Fica, então, feito o anúncio do seu adiamento. O primeiro da pauta a ser julgado nesta manhã é 1.3, o PJE 0601-285, embargos de declaração, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Embargante, Ronise Timóteo Pereira de Souza. A relatoria desses autos é do desembargador Sebastião Barbosa Farias, a quem tenho a satisfação de passar a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Trata-se de embargos de declaração para o qual se requer seja concedido efeitos infringentes, face ao acordo número 27597, que julgou desaprovadas as contas eleitorais de Ronise Timóteo Pereira de Souza, candidata a deputado estadual nas eleições de 2018, e determinou ainda o recolhimento de valores. Em síntese, a agravante alega que há omissão, obscuridade e dúvidas no acordo e afirma que apresentou prestação de contas retificadoras que teria sanado alguma das irregularidades apontadas, bem como que haveria ainda contradição e omissão em relação a alguns itens, face à juntada de recibos e notas fiscais em 17 de agosto de 2019, na retificadora do ID 197-2622, dos valores pagos pela prestação de serviço, o que sanaria as irregularidades, não havendo falar, no sentido da parte, em devolução de recursos públicos, eis que está em documento supostamente comprovariam os gastos tidos por irregulares. Reafirma a embargante que o acórdão resta omisso, pois nos apontamentos das possíveis irregularidades foi feita a retificadora e sanadas algumas das irregularidades, como por exemplo, aí ele elenca de A a J. Então, mas repisando sempre aquilo que já foi decidido, discutido e decidido. E, por fim, pede o efeito modificativo, efeitos infringentes, e pede o acolhimento dos embargos. Eu tenho um voto extenso, mas a embargante repisa todos os argumentos que expendera durante o julgamento, e de modo que o que se pretende aqui, de fato, é rediscutir a matéria. E, se me permitir, eu vou ler a emenda. Emenda, eleições de 2018, embargos de declaração, efeitos infringentes, prestação de contas, candidato a deputado estadual, contradição e omissão, não ocorrências, mero inconformismo, pretensão
de reforma da decisão pela via dos embargos de declaração, rejeição. Os embargos de declaração, como todos sabemos, visam sanar os vícios de obscuridades, contradição, omissão ou erro material. No caso concreto, verifica-se que, para além das ausências dos vícios ensejadores dos aclaratórios, a embargante pretende a mera rediscussão de matéria expressa e amplamente debatida, restando claro o inconformismo diante do resultado do julgamento. É porque foram detectados dois grupos de irregularidades, aquelas que seriam meramente formais, o que não ensejaria a desaprovação, mas apenas com ressalva, e um grupo, esta sim, de irregularidades intransponíveis, que já foram debatidas quando do julgamento, de modo que eu estou rejeitando os embargos. É como voto. Já fora disponibilizado o voto aos eminentes pares, eu indago aos colegas se existe alguma posição contrária ao sustentado pelo eminente relator? Com o relator, não. Então, o resultado, a unanimidade, foi rejeitado os embargos. Declaração nos termos do voto do relator. Só para dizer que não há emissão de parecer ministerial, como já figura assentado pelo eminente procurador regional eleitoral. Isso consta no relatório, que eu acabei de dizer todo, e porque ele aqui funciona como custo legis, né? Exatamente. Então, também na relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias, 1.4, PJE 0600180. Há um pedido de regularização de prestação de contas de partido político, órgão, direção estadual, exercício 2006, requerente ao Partido Social Liberal, através da sua comissão provisória. A relatoria é do desembargador Sebastião Barbosa Farias, com a palavra. Aqui a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral e sugere o deferimento do pedido de regularização das contas com a consequente revogação da situação de inadimplência e dos efeitos jurídicos dela decorrentes. Esse é o resumo do resumo para dizer que o parecer é nesse sentido e é nesse sentido que eu estou votando. Senhor procurador, está mantido? Presidente. Sim, sem dúvida. Está ratificado. Essa questão é muito comum, né? Regularização de contas. Os colegas têm alguma posição contrária? Também, então, podemos, então, no caso, foi deferido, né, o pedido de regularização de contas à unanimidade nos termos do voto do eminente relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, Vossa Excelência relator do 1.5, PJE 0600179. Também pedido de regularização, prestação de contas de partido político, órgão, direção estadual, exercício 2005. Por coincidência, também é Partido Social Liberal. Nós julgamos aqui, agora fora de 2006, e o de Vossa Excelência é exercício 2005. Sua palavra, o relator. Só um minuto, senhor presidente. Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas do Diretório Estadual do Partido Social Liberal, PSL Mato Grosso, referente ao exercício de 2005, com pedido de tutela de urgência. Eu, na oportunidade, diante da ausência dos requisitos para o deferimento, foi indeferida a liminar pleiteada. A unidade técnica manifestou pelo deferimento do requerimento formulado pela agremiação partidária. A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo deferimento do pedido de regularização das contas com a consequente revogação da situação de inadimplência e os efeitos jurídicos dela correlatos. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Senhor presidente. Está mantido. Senhor presidente, em síntese, na mesma linha, na mesma esteira do voto do desembargador Sebastião Barbosa, não há aqui nenhuma irregularidade, alguma impropriedade, não houve, no caso concreto aqui, movimentação financeira, ou recebimento de recursos de fundo partidário, ou recurso de fonte vedada, ou de origem não identificada. Então, em consonância com a unidade técnica, ratificada integralmente pela
da Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou também deferindo o requerimento de regularização das contas anuais do Diretório Estadual do Partido PSL, Mato Grosso, tá? Referente ao ano de exercício de 2005. Em síntese, esse é o meu posicionamento, senhor presidente. É como voto. Colegas, posicionamento idêntico ao anterior? Então, o tribunal, à unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas formulado pelo Partido Social Liberal referentes ao exercício de 2005, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Senador Sebastião Barbosa, 1.6 PJE 0601053, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. Requerente Miriam de Oliveira. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas apresentadas por Miriam de Oliveira, candidata ao cargo de deputado federal pelo Partido Verde, nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida no ID 429922, não houve impugnação à prestação da conta em exame. Após a realização de diligências, a unidade técnica desse sodalista, por intermédio do parecer técnico conclusivo, ID 3319372, indicou a existência de uma nova irregularidade e, no mérito, pugnou pela aprovação com ressalvas, uma vez que as impropriedades e irregularidades identificadas não comprometeriam a sua confiabilidade. Intimada a se manifestar acerca do novo apontamento da auditoria, a candidata deixou de fazê-lo, conforme certidão encontradiça no ID 3439272. Por sua vez, a adulta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas nos termos do artigo 77, inciso 3, da resolução do TSE 23.553 de 2017, e em caráter excepcional, opinou pela devolução dos valores não comprovados ao Fundo de Saúde para o combate à pandemia da Covid-19. ID 3491272 é o breve relatório, senhor presidente e eminentes pares. O senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Ratificado. Retorna a palavra ao eminente relator. A candidata Miriam de Oliveira apresentou contas relativas à sua campanha ao cargo de deputado federal, que, após serem submetidas à apreciação da unidade técnica dessa Corte de Justiça, restaram identificadas as seguintes impropriedades e irregularidades. A. Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação a algumas doações, o que contraria o disposto no artigo 51 da resolução do TSE 23.553. B. Não foram apresentados os extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de todo o período, peças tratadas como obrigatórias e que devem integrar a prestação de contas, segundo o artigo 56 da resolução já multicitada. C. Não foram suficientemente comprovadas algumas despesas realizadas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme o artigo 56 da mesma citada resolução. De início, registro que a ocorrência descrita na linha A, apontada pela auditoria técnica e corroborada pelo Ministério Público Eleitoral, é de ordem meramente formal, que não compromete a fiscalização e o controle realizados pela Justiça Eleitoral, razão pela qual merece tão somente a anotação de ressalvas. No que se refere à impropriedade anotada na linha B, a análise técnica esclarece que, em que pese não terem sido apresentados os extratos bancários em sua totalidade, aspas, foi possível acessar a movimentação através dos extratos eletrônicos, motivo pelo qual dá-se a ocorrência por apenas passível de ressalvas, fecho aspas. De fato, do ponto de vista material, a falha descrita pelo órgão técnico deve ser superada, restando, sob o aspecto formal,
a necessidade do registro de simples ressalvas, uma vez que cabia à candidata apresentar as informações solicitadas. Por fim, quanto às inconsistências descritas na linha C, a auditoria registra que não teriam sido regularmente comprovadas as seguintes despesas realizadas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aí faz um quadro sinótico aqui e estabelece essas despesas. Vou deixar de fazer a leitura para continuar. Nesse ponto, ao contrário do relatado pelo órgão técnico e ratificado pelo Ministério Público Eleitoral, entendo que somente os gastos contratados com os fornecedores Rafael Elsen Gomes de Campos e Edivaldo Júlio Filho não foram comprovados. Isso porque os respectivos contratos apresentados pela candidata não possuem qualquer assinatura, nem da contratante, nem dos contratados. Quanto aos demais, as informações prestadas nos autos, aliadas aos contratos devidamente assinados pelos fornecedores, permitem concluir que os serviços foram efetivamente contratados e executados, estando, pois, devidamente comprovados. O fato de não constarem nesse contrato a assinatura da própria candidata que os registrou em sua contabilidade e os juntou à prestação, ratificando-os, conduz à mera falha formal. Em situação que muito se assemelha à presente, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, aspas, a apresentação de contrato de prestação de serviços assinado pelo prestador e por testemunha, acompanhado de relatório de atividade, é suficiente para vincular a despesa à atividade do partido político. Nessa situação, a falta de aposição de assinatura do partido político na via do contrato apresentada é irregularidade formal. Prestação de contas 31279, acórdão da relatoria do senhor ministro Edson Fachin, publicado no DJE em 27/5/2019. A Corte Regional Eleitoral de Santa Catarina também reconheceu que a falta de assinatura de contratante pode ser superada em acórdão assim emendado, que também é do mesmo teor, não no mesmo teor, mas no mesmo sentido do que eu li em relação ao TSE. Desse modo, como sobredito, apenas as despesas realizadas com os fornecedores Rafael Elsen Campos e Edivaldo Júlio Filho, nos valores de R$500 e R$1.000, respectivamente, estão em desacordo com o disposto no artigo 56, inciso 2, a linha C, combinado com o artigo 63 da Resolução 23.553, tratando-se, pois, de irregularidades graves que enseja o recolhimento dos montantes aos cofres da União, uma vez que toda verba de origem pública utilizada em campanha precisa ser suficientemente esclarecida e comprovada, o que não ocorreu nessas duas situações. Em arremate, considerando que foram arrecadados R$40.000, chega-se à conclusão de que a irregularidade remanescente constante na linha C, no montante de R$1.500, representa um baixo percentual de 3,75% dos recursos totais manejados, dando aso apenas à anotação de ressalvas na sua homologação, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em relação ao assunto, essa Corte Regional tem reiteradamente decidido. Também deixo de fazer a leitura, porque é nesse sentido. E só eu consigno que é da relatoria do juiz Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Também tem outra aqui do doutor Ricardo, no mesmo sentido. Como sobredito, a requerente não comprovou a utilização de R$1.500 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sendo imperioso se determinar o recolhimento integral do montante aos cofres da União. Aí trago os artigos que assim determinam. Quanto a esse ponto, indefiro o pleito ministerial para que tais valores sejam destinados diretamente aos fundos de saúde para combate à pandemia da Covid-19, isso porque não cabe ao Poder Judiciário determinar a outro poder como esse deve aplicar o review de recurso, ainda porque o regramento legal
supratranscrito, já apresenta a solução a ser adotada no caso concreto. E, não obstante, nada impede que, na fase de execução da medida, a Advocacia Geral da União, legítima executora do débito, manifeste anuência quanto ao pleito formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral e, deste modo, os recursos sejam direcionados ao Fundo de Saúde já mencionados. Importante registrar que esse é o entendimento que já vem sendo reiteradamente adotado por essa Corte. Como, por exemplo, da relatoria eu estou quase profetizando, eu ia falar desembargador, o doutor Jackson, e então, com base nesse precedente, todos nós seguimos essa linha. Posto isso, com fulcro no artigo 77, inciso 2, da resolução TSE 23.553, em dissonância com o parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Miriam de Oliveira, relativas às eleições de 2018, e determino, como já dito, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.500. É como voto, senhor presidente e eminentes pares. Bom, em linhas gerais, Vossa Excelência identifica a irregularidade, mas em razão do valor, o percentual é baixo, né? Então aprova com ressalvas. Alguma posição divergente dos eminentes pares? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Mais uma prestação de contas também da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa, 1.7, PJE 060286. Prestação de conta, candidato a deputado estadual, eleição 2018. Requerente nesses autos, Gislene Cabral de Souza. Relatoria, como dito, do desembargador Sebastião Barbosa, a quem passo a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Gislene Cabral de Souza, candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido Verde nas eleições de 2018. Consoante certidão do ID 1098672, destaco que não houve impugnação à prestação de contas em exame. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistência nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação da requerente. Devidamente intimada, a candidata manifestou-se por meio da petição do ID 319-8172, ocasião em que prestou esclarecimentos e apresentou prestação retificadora e juntou outros documentos. Em seguida, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação, uma vez que o conjunto de impropriedades e irregularidades comprometeriam a sua confiabilidade. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu a desaprovação das contas, nos termos do artigo 77.3 da Resolução 23.553, e, em caráter excepcional, requereu que esse valor fosse destinado ao Fundo de Saúde. É o relatório. Senhor Procurador. Ratificado, senhor presidente. Ratificado, desembargador Sebastião. Nós estamos pedindo em consonância com os pareceres da CCIA e do Ministério Público, porque as irregularidades realmente não demandam uma flexibilização. De fato, as contas devem ser desaprovadas conforme declino aqui. E também eu indefiro, nos mesmos termos que fiz no recurso anterior, o pedido formulado por Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral. E eu estou julgando desaprovadas as contas e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 15.740. É como voto. Algum voto em sentido contrário, senhor? Então, o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em parcial consonância com o parecer ministerial. Doutor Gilberto Luiz Lopes Bussic, 1.8, PJE 060175. Não seria em dissonância com o parecer?
Não, porque, na verdade, eu falo só parcial consonância, ou parcial dissonância, porque a dissonância é apenas com relação à destinação do valor por fundos de saúde. Não, ele pede a desaprovação. Tá certo, é dissonância, tá certo. Você está desaprovando. Não é isso? Tá certo. 1.8, doutor Buchique, PJI 06011175. É um embargo de declaração em prestação de contas de candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018, de Cuiabá. Embargante Valternir Luiz Pereira. Não tem manifestação ministerial. Senhor presidente, eu vou pedir para adiar isso para a próxima sessão. Então, fica também registrado o adiamento destes autos para a sessão subsequente. O 1.9 é um processo administrativo PJE 06000355. É da minha relatoria, como dito, é um processo administrativo que cuida da proposta de alteração da resolução número 1813 desse Tribunal Regional Eleitoral, que é datada de 30 de junho de 2016. Em regra, ela disciplina o exercício da jurisdição nas zonas eleitorais em função da promulgação da Emenda Constitucional 107 de 2 de julho de 2020. Essa emenda constitucional, como todos sabemos, alterou a data das eleições. E essa resolução, a TRE 1813, de 30 de junho, de 2016, ela disciplina o período de afastamento dos juízes eleitorais. Ocorre que essa disciplina ela estava baseada nas datas das eleições que normalmente se dão em situações de normalidade no mês de outubro. Como nós teremos agora uma eleição atípica e que será realizada no mês de novembro, nós estamos aqui nada mais, nada menos do que simplesmente introduzindo um artigo na resolução TRE 1813 de 2016 para alterar o período desse disciplinamento de afastamento dos juízes eleitorais. Ele está assim redigido, o 27A. No período compreendido entre 31 de agosto de 2020 e a diplomação dos eleitos, fica vedada a fruição de férias, folgas compensatórias, recesso ou quaisquer outros afastamentos que ensejem a alteração da jurisdição eleitoral, ainda que em caráter de substituição, à exceção de licenças de natureza médica, licenças em razão de falecimento ou qualquer outro afastamento excepcional do magistrado, ocasião em que tal pedido será previamente decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Essa é a nova redação que se está propondo a inserção na resolução anterior, que nada mais, nada menos, simplesmente altera o período de afastamento de proibição de afastamento que antes se daria até 20 de julho, ou melhor dizendo, a partir de 20 de julho dos anos eleitorais. Nesse caso, nós estamos estabelecendo que será a partir de 31 de agosto de 2020. Alguma manifestação em sentido contrário dos colegas, senhor procurador? Apenas disciplinando essa alteração. Então, a unanimidade fica aprovada a proposta de alteração da resolução TRE 1813 de 2016 nos termos propostos por esta relatoria. Esse é o que nós tínhamos para julgamento nessa oportunidade. Agradeço a participação dos eminentes colegas, do senhor procurador regional eleitoral, dos senhores servidores, do público em geral que nos agracia com a assistência. Fica, então, encerrada a sessão, convocando a todos para que estejamos aqui na próxima quinta-feira, também às 9 horas, para mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.